Os jovens, os políticos, os empresários que não acordarem vão ser engolidos nos próximos anos. Ou vão fazer suas carreiras serem engolidas, ou vão fazer seus negócios serem engolidos, ou vão fazer seu país ser engolido. Eu não estou falando isso de forma sensacionalista, estou falando isso porque eu estive recentemente em Nova York conversando com investidores, empresários e vendo para onde o mundo está caminhando. E as coisas devem mudar e mudar muito rápido. Recentemente a Ursula von der Leyen falou, se não me engano, que ela esperava, a Comissão Europeia esperava que a IA atingiria a inteligência humana por volta de 2050. Essa previsão saiu de 2050 e foi para os próximos 1, 2, 3 anos. Então as coisas estão mudando e mudando muito mais rápido do que se imaginava. E eu não vejo o jovem brasileiro preparado para isso, eu não vejo o empresário brasileiro preparado para isso, eu não vejo os políticos e as instituições brasileiras preparadas para isso. O mundo vai passar pelo maior choque de produtividade desde provavelmente a Revolução Industrial. Acho que é mais fácil dar exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Nos Estados Unidos, a Waymo, que é a startup do Google de carros autônomos, já está fazendo nesse ano, a gente nem está na metade do ano, mais do que o dobro de corridas que ela fez o ano passado inteirinho. Poucas cidades ainda tem. E nas cidades onde ela entra, ela rapidamente passa a Lyft e rapidamente está encostando já no Uber. Se a gente olhar a Baía de São Francisco, o crescimento do Waymo é exponencial. E as pesquisas mostram que o Waymo é preferido, especialmente pelas mulheres, porque não tem assédio. E as pesquisas também mostraram que o Waymo reduziu a quantidade de acidentes em relação ao motorista humano. Já o Wobot é uma outra startup especializada em TCC, terapia comportamental cognitiva. Então a gente falou do Waymo, que é o robô dirigindo, e agora a gente fala do Wobot, que é o robô psicólogo. O Wobot produziu resultados iguais ou melhores a um terapeuta humano. E agora eu vou falar da ADOC. A ADOC é uma startup de IA israelense especializada em healthcare, em leitura de exames radiológicos. Pegando esses exemplos que eu passei, o que a gente conclui? Que existem benefícios para os empresários, que vão reduzir seus custos, um monte de benefícios para os consumidores, que provavelmente vão ver preços caindo, que vão ver qualidade melhorando. E sim, existem empregos que serão destruídos. Mas eu gostaria de lembrar um pouco de história aqui. Sempre que uma tecnologia disruptiva nova foi introduzida, ela sim destruiu muitos empregos conhecidos de um lado. Porém, ela gerou muitos empregos desconhecidos do outro. E é aí que talvez more o pecado original do medo dessas tecnologias novas. Isso é muito comum, o ser humano tem uma propensão a preferir proteger aquilo que já conhece, ainda que não seja bom, do que aceitar o desconhecido. E a gente vê isso também na economia. Quando o tear mecânico foi inventado, teve revolta, teve artesão que quebrou máquina, porque ele ia destruir muitos empregos. Mas o que a história ensina pra gente é que toda vez que ocorreu uma disrupção tecnológica e muitos empregos foram destruídos, muitos outros desconhecidos foram criados. O tear mecânico tirou empregos de artesãos, é verdade, mas gerou muitos empregos diretos de produtores de máquinas associados aos teares, gerou muito emprego indireto no setor de energia, gerou muito emprego no setor de comércio. Quando a refrigeração mecânica foi inventada, não sei se vocês sabem, o gelo era manual. Um monte de gente perdeu emprego. E muito mais empregos foram gerados na economia nova, que envolvia motor de geladeira, venda de eletrodoméstico, indústria farmacêutica. Essas externalidades positivas só descobre descobrindo. É importante lembrar que existem 3 camadas do conhecimento. Aquilo que eu sei que eu não sei, e aquilo que eu não sei que eu não sei. Essa terceira camada é a grande tacada das revoluções tecnológicas. Se você perguntasse para alguém, antes de existir a refrigeração mecânica, o que aconteceria se alguém inventasse uma máquina que produz gelo ou que congela, as pessoas não conseguiriam imaginar tudo que poderia surgir. Quando eu digo que eu tenho medo em relação ao Brasil e que eu acho que a gente não está preparado para o que vem por aí, é porque eu estou lembrando do país que a gente é, do medo que a gente tem de coisas novas e da vontade que a gente tem de proteger aquilo que faz mal. O Brasil parece uma pessoa envolvida num relacionamento tóxico, que aprende a gostar daquela dinâmica conhecida e prefere ficar com uma porcaria conhecida do que mergulhar no desconhecido, naquilo que ele não sabe que ele não sabe. O Brasil é o país que em 2000 aprovou uma lei proibindo os postos de gasolina de se automatizarem. Algo que já aconteceu em praticamente todo mundo rico. Daí o argumento foi: precisamos proteger os empregos dos frentistas. Mas qual o verdadeiro impacto? Quantos empregos teriam sido criados com a indústria de automação dessas bombas? Os representantes que iam vender essas bombas automáticas, designers, operadores de software que iam controlar as métricas dessas bombas, a redução do preço no final para o consumidor, será que isso não teria impacto no preço final da bomba? E indiretamente a quantidade de emprego gerado não seria muito maior do que aquele que foi preservado? O Brasil precisa se fazer essas perguntas. Se a gente
continuar sendo o país que aprova a lei para impedir revolução tecnológica de entrar, a gente vai perder mais uma vez o trem da história. E essa culpa não é só dos políticos. Os empresários brasileiros também têm uma tendência a falar, fizemos assim até agora, assim continuaremos fazendo e assim dará certo. Be my guest. Não acho que vai dar certo você tá produzindo as coisas como você sempre produziu, enquanto a concorrência na China, na Índia, nos Estados Unidos, está usando o AI para reduzir seus custos, está utilizando o AI para melhorar sua qualidade. Também não acho que dará certo para o jovem não aderir a AI só porque todo mundo fez assim até agora, os programas de estudo, os programas de carreira tem que fazer desse jeito. Não vai dar certo. Ao invés de, por exemplo, um monte de marqueteiro e publicitário, o mundo não vai precisar de tudo isso. O mundo vai precisar de poucos que vão ganhar muito bem, que sabem operar AI. As pessoas podem estar se perguntando, e os empregos destruídos, o que a gente vai fazer? Eu digo, nada. E a gente tem que mergulhar no desconhecido. A gente só descobre descobrindo o não sei que eu não sei. Vou pegar o exemplo aqui do radiologista. Com a IA, talvez um monte de radiologista perca o seu emprego, porque agora você precisa de menos, mais qualificado, para exames mais completos e mais velozes. Isso, por um lado, pode destruir empregos de radiologistas. Mas, por outro lado, provavelmente vão se perceber tantos diagnósticos precoces novos, que vão surgir talvez classes novas de médicos, médicos especialistas em tratar as coisas em etapas que nunca se imaginou, né? Por exemplo, se sabe que o câncer de pâncreas pode dar os seus primeiros passos 20 anos antes dele ser diagnosticado. Pode ser que surjam remédios novos que a indústria passe a mirar nessas fases iniciais das patologias, das doenças, antes que elas evoluam para uma fase mais aguda. Quando o streaming entrou, fecharam-se as locadoras. Todo mundo perdeu o emprego. Verdade. Quanto de mão de obra foi necessário para a quantidade de data center que streaming demanda? Para a quantidade de placa de vídeo, para a placa de processamento de dados que streaming demanda? Para melhorar a qualidade da internet que o streaming demanda? O meu recado para os empresários, para os jovens e para os políticos é: não resista à tecnologia. Ajude ela a entrar no Brasil. Em 1980, as rendas per capita de vários países asiáticos eram iguais ou menores que a do Brasil, por exemplo, Coreia do Sul. Hoje eles são muito mais ricos que a gente. Eles embarcaram em educação, em tecnologia, e a gente não. A gente vai fazer isso de novo? O jovem brasileiro vai fazer isso com ele mesmo de novo? Se você é político, esquece esse negócio de esquerda ou direita. O que o Brasil precisa é de gente que queira enfiar o Brasil nessa nova revolução tecnológica. Não vai sobrar nada se a gente ficar preso nos paradigmas do passado. Mas impedir a robotização não vai dar certo. Mas, por outro lado, veja coisa boa. Ironicamente, talvez o único caminho para se trabalhar menos, como muitos aí querem, redução da jornada, seja justamente desregulando a economia, de modo que a produtividade possa explodir e permitir que as pessoas trabalhem menos para produzir mais. Se você é político, olhe para a revolução tecnológica com pragmatismo e sem apego à porcaria conhecida. Se você é jovem, olhe para a revolução tecnológica e abrace ela com toda a sua força. Porque, sinto muito, você nasceu nessa época. E nessa época, quase tudo que você aprendeu que funcionou para trás não vai funcionar para frente. Se você é empresário, mergulhe nisso. Porque se seu vizinho não mergulhar, você vai engolir ele. Se seu vizinho mergulhar e você não, você vai ser engolido. Eu digo para todos, é assustador. Mas a história mostra que até hoje, em nenhum momento a revolução tecnológica produziu mais mal do que bem. Pelo contrário, em todos os momentos, mesmo nos mais assustadores, ela reduziu miséria, ela melhorou a qualidade de vida, ela melhorou a qualidade dos empregos, ela reduziu jornada de trabalho. A pegadinha dela é que o bem que ela produz é desconhecido e o mal que ela produz é conhecido. Esse processo, um economista chamado Joseph Schumpeter chama de destruição criativa. Destrói-se primeiro para se criar algo melhor em cima. A gente precisa abraçar a destruição criativa. Não temam o desconhecido. A diferença não vai ser mínima. Vai ser catastrófica para a sua carreira, para a sua empresa ou para o seu país. O mundo vai mudar muito nos próximos anos e vai mudar para melhor. A gente deve observar uma explosão de descobertas científicas, de novas tecnologias. A gente deve observar uma explosão de produtividade. Só que também a gente deve observar uma explosão de desigualdade, não só social, porque isso talvez possa ser resolvido com alguns programas de distribuição de renda, porque vai ser necessário, porque a desigualdade tende a aumentar e não só de renda, especialmente de conhecimento. Talvez daqui a 100 anos a gente vai ter duas castas de pessoas, as pessoas que se originaram de grupos que usaram a IA para aprender cada vez mais e grupos que se acomodaram. Recentemente eu passei um final de semana na casa de um casal de amigos, haviam outros casais, seus respectivos filhos, e havia dois grupos de crianças. Aquelas que estavam usando a IA para fazer a lição de casa, e havia um outro grupo de crianças, na verdade uma só, que estava usando a IA, pedindo para a IA fazer perguntas sobre as coisas que iam cair na próxima prova e sobre a lição de casa, para que essa criança pudesse responder a IA,
para que a IA pudesse avaliar o conhecimento dessa criança e falar, olha, você está indo bem nesse ponto, mas nesse aqui você precisa estudar mais. Ou seja, um grupo que está usando a IA como facilitadora, como me dá tudo de mão beijada, e um grupo que está usando a IA para aprender mais. Se você é jovem, seja essa segunda criança, não a primeira. Nos seus negócios, na sua carreira ou no seu país. Empresário, jovem, político. Entendam como vocês podem usar IA para melhorar a sua produtividade, seus resultados. Não tem volta. Resistir será pior. Por fim, repito, esse vídeo não foi sensacionalista. Vocês vão lembrar de mim, provavelmente muito antes do que vocês imaginam.